paz, tudo bem com você? Quero responder uma pergunta hoje. Sou igreja buscando a Deus sozinho? Será que sou igreja buscando a Deus sozinho? Eu aqui no lugar que eu estou, eu aceitei Jesus, faço parte de uma denominação, sou igreja aqui sozinho? Essa é uma dúvida de muitas pessoas e que usam alguns textos bíblicos, usam aquele que fala assim, aonde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele. Usam também o termo, usam a palavra chamados para fora, né? Essas palavras chamados para fora, para dizer que é a igreja lá fora, e que não precisa de uma congregação, não precisa de um líder. Mas a Bíblia fala sobre isso. Esse é o livro que norteia a gente. Então, livros apócrifos, pseudepígrafo, deuterocanônicos, não. Essa aqui, esses livros aqui, os 66, confio e acredito neles, esses aqui são o nosso norte. Então é neles que nós vamos nos sustentar, vamos nos basear nesses textos aqui para a gente entender o que a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia não fala que o templo, aquelas quatro paredes, elas são uma igreja. A Bíblia não fala isso. A Bíblia também não fala que uma pessoa sozinha é igreja, mas a Bíblia sempre trata a igreja como coletivo. Então, se você busca Deus sozinho, por exemplo, eu estou aqui sozinho, eu sou igreja aqui sozinho, eu me sinto igreja porque eu faço parte de uma denominação, mas fazer parte de uma denominação também não significa nada. Mas eu faço parte de uma denominação, olha os passos, de uma denominação que tem uma liderança, que essa liderança é liderada por Deus. E tem mais líderes também. Líder sempre liderado por outro líder, até chegar a Cristo, que também é o líder individual de cada um. Então não existe igreja buscando a Deus sozinho. Tá, mas é aquele texto, onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então eu preciso estar em dois ou três para ser igreja, para mim, ter Deus habitando dentro de mim, e eu sou a morada do Espírito Santo. Sim, eu sou a morada do Espírito Santo, mas não sou igreja sozinho. Então, o que eu faço agora sozinho aqui? Eu deixo de ser igreja, eu só sou igreja quando eu estou lá dentro do templo? Também não. Eu sou liderado, eu sou pastoreado, eu faço parte de uma denominação que segue os princípios bíblicos, que é coletivo, aquelas pessoas que buscam a Deus no coletivo, congregamos em um templo. A Bíblia nos fala não para a gente não deixar de congregar, como é costume de alguns. Precisamos congregar porque os problemas dentro de uma congregação, dentro da igreja, que eles surgem, nós aprendemos a resolver dessa forma, junto, pessoas fracas, pessoas fortes, pessoas que se auxiliam umas às outras para esse crescimento. Então, o que eu faço com aquele texto que diz que onde estiverem duas ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio dele? A Bíblia nunca disse que aquele texto diz que eu sou igreja sozinho, ou que aonde estiverem dois ou três reunidos lá na casa deles, eles são igreja. Se eles não fazem parte de uma denominação, eles não são pastoreados. A Bíblia fala sobre a igreja, o coletivo de pessoas, mas fala sobre liderança. Não é um texto bíblico, não é dois, não é três, é dezenas e dezenas de textos bíblicos no Novo Testamento falando sobre a liderança da igreja. Então a gente não pode escapar disso. Mas se você consegue me provar que você diz assim, não, eu sou igreja buscando a Deus sozinho, me apresenta o texto bíblico. Nós temos a Bíblia, não precisa ser o Antigo Testamento, né? Vamos usar a igreja do Novo Testamento aqui, a igreja, né? Depois de Jesus, período da graça. Se você conseguir em um texto bíblico me dizer que você consegue ser igreja sozinho, aí sim, aí eu digo, não, esse vídeo aqui estava errado e desconsidera ele. Mas esse vídeo não vai ser desconsiderado, não vai precisar, porque eu tenho certeza do que o que está escrito aqui é um amparo para as nossas vidas. O que acontece? Muitas pessoas, elas não querem se submeter a uma liderança, por quê? Porque quando eu quero tomar as minhas próprias decisões e eu não sou liderado por uma pessoa, eu caminho sempre numa direção onde eu acho que eu estou certo. E quando eu não tenho um pastor, um líder espiritual sobre a minha cabeça, que possa me dizer, apontar o dedo e dizer, você está errado, eu começo a me ensoberbecer ao início da minha queda. É exatamente isso. E eu chego aí até mais longe. E eu sei que essas palavras podem ferir você, mas não é essa a intenção que vá ferir você. Mas eu gostaria que, se você tem uma opinião contrária, com todo o respeito, me apresente um texto bíblico que você consiga dizer, eu sou igreja sozinho. E eu quero explicar um pouquinho sobre a passagem ali de Mateus 18, que fala sobre onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome.
Mas nós não podemos nos esquecer de uma coisa, que igreja sozinho não existe. Não existe, não existiu e não vai existir igreja de uma pessoa só, tá bom? Mateus capítulo 18, verso 15 em diante, diz assim: ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai repreender entre ti e ele só, se te ouvir ganhasse o teu irmão. Problemas de congregação, de pessoas que fazem parte de uma igreja. Irmão, aquele que aceitou Jesus, já tem os irmãos da fé, né? É para repreender ele. Se ele te ouvir, ganhasse o teu irmão. Continuando, mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Então conta com você, mais um ou dois, quantos que fecha? 3 pessoas, né? Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Do que? Desse problema que aconteceu. Se não escutar, dize-o à igreja. É para contar para a igreja, se acaso não resolver com essas, na primeira tentativa, com as testemunhas. E se não ouvir a igreja, considera como um gentil e publicano, porque ele não vai ouvir ninguém, ele não quer ouvir ninguém. Você está do lado da verdade, ele é alguém que não quer se consertar. A Bíblia aconselha referente ao perdão. Daí continua o texto, diz assim: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se onde estiverem 2 ou 3... Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Vocês entenderam? Uma coisa que nós precisamos entender dentro da teologia: existe uma forma de estudar. Existe a perícope, existe o texto, existe o contexto. Por exemplo, eu estou lendo um versículo. Se eu pegar um versículo isolado e querer fazer uma doutrina sobre ele, é uma heresia. Então eu preciso pegar um versículo bíblico e entender o contexto que ele está inserido. O que é isso? A história que está sendo contada aqui na Bíblia. Está sendo contada uma história ali do que está acontecendo. Está contando um assunto que aconteceu, um problema que aconteceu. Está falando de uma pessoa que estava com um problema, o irmão pecou contra ela, e aí a Bíblia aconselha, né, vai, repreende, entre ali, fala com ele, se ele te ouvir, você ganhou o teu irmão, acabou o problema ali, zerou o problema. Mas se ele não te ouvir, leva ainda uma ou duas testemunhas, né, entendeu? Olha, uma pessoa que não quer saber das coisas certas, não quer se consertar, e aí precisa levar testemunhas para que confirme que ela pecou contra aquele irmão. Existe uma pessoa que está correta diante de Deus, existe uma que não está querendo se consertar, entendeu os 2 pontos? Então você leva as testemunhas, né, que fazem parte dessa denominação, dessa igreja, desse conjunto, desse coletivo de pessoas que querem fazer as coisas corretas, mas aquele lá está sempre querendo buscar coisa errada. E daí, ainda se não ouvir as testemunhas ali para confirmar todo aquele problema, diz assim: se não escutar, diz a igreja. É para contar a igreja, o coletivo de pessoas, e se ele não quisesse consertar, é para considerar ele como um gentil e publicano. E você vai entender, buscando na Bíblia, o que eram os gentios, o que eram os publicanos. Ele diz assim, ó: em verdade eu digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Aqui está falando sobre perdão, um texto sobre perdão. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa para pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Concordar sobre o quê? Sobre qualquer coisa? Não, sobre esse conserto. Pessoas precisam perdoar pessoas aqui nesse contexto. Um precisa perdoar o outro para que finalize tudo. Vai ser ligado na terra, vai ser ligado no céu. Aí diz assim, ó: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Por que essas pessoas estão reunidas, 2 ou 3, no nome de Deus? Vocês entenderam? Uma pessoa, mais uma ou duas testemunhas, quantos que fecha? 2 ou 3? 3 pessoas, né? Exatamente isso. Essas 3 pessoas, eles são as testemunhas daquela que quer se consertar com aquela outra pessoa que não quer se consertar. E elas estão em nome de quem? Em nome de Deus, em nome das coisas corretas, fazendo aquilo, buscando a coisa correta, e aquela outra pessoa não quer. Aí o texto diz: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Por que estavam reunidos em nome de Deus? Exatamente para se consertar de um problema, por causa que um tinha pecado e não queria se consertar. A Bíblia não está falando que 2 ou 3 pessoas reunidas no nome de Deus são igreja aqui. Elas, sim, de certa forma, elas fazem parte de uma igreja quando elas têm uma liderança e quando elas têm uma visão de reino e uma visão da direção de Deus. E aquela outra não queria saber de se consertar. Então, quando a gente usa esse texto bíblico para dizer que eu posso ser igreja sozinha, é uma heresia, não é?
não é verdade, não é considerado uma verdade. Então eu preciso entender. Não consigo ser igreja sozinho, você não tem um texto bíblico que prove isso, e igreja não é o templo, nós chamamos de igreja, chamamos porque lá se reúne a igreja de Jesus Cristo, aquele coletivo de pessoas para buscar Deus, mas em nenhum momento a Bíblia fala que eu posso ser igreja sozinho. Então pense nisso. Que Deus abençoe você. Procure e pesquise sobre a palavra eclésia, eclesia, os chamados para fora, para você entender que não está falando chamados para fora do templo da igreja para evangelizar lá fora. Não é isso que está falando. Está falando sobre um sistema, está falando sobre a história, se a gente for pegar, era da questão política daquela época, daquele país, que eles eram chamados para fora de suas casas para julgar uma causa. Então, estude a Bíblia, busque, mas nós não encontramos amparado para ser igreja. Mas agora eu tenho, no final desse vídeo, algo para falar para você. Você que pode ter saído da sua igreja, da sua congregação, denominação por algum motivo, problema, talvez por causa de sujeição à liderança, machucaram você, chatearam você. Entenda, Deus ama você. E entenda que nós precisamos de um líder. Nós não vamos concordar com tudo que ele fala, isso é certo que nós não vamos. Cabeças diferentes, pensantes e diferentes, em um mundo que está cada vez mais acelerado, mas nós precisamos ter a palavra de Deus como nosso norte. Que Deus abençoe seu dia, que Deus possa iluminar você, que Deus possa agraciar e derramar sua graça sobre você, e que você tenha um novo rumo, uma nova conversão na sua vida. Que Deus abençoe seu dia.